Vamos agora falar sobre funções em SGBD. Funções no PostgreSQL, nós criamos funções, tá? Mas em outros SGBDs nós temos aqui os procedimentos armazenados, tá? As storage procedures, tudo bem? Bem, o que são essas funções? O que são as storage procedures? Pessoal, para poder padronizar com os demais SGBDs, eu vou falar de procedures, tá? Então, na hora que eu falar de procedimentos armazenados, no PostgreSQL, o mais utilizado são funções. Então, eu vou estar tratando das funções. Sabemos que a diferença entre função e procedimentos é o retorno obrigatório ou não de parâmetros. Por exemplo, nas funções você é obrigado a retornar um parâmetro, né? Caso você não retorne nada, você coloca um tipo void, tipo null, depende da linguagem. E já os procedimentos armazenados, eles não têm que retornar parâmetro algum, tudo bem? Então tá, então, o que são as funções? O que são os procedimentos armazenados? Veja, os procedimentos, pessoal, eles são programas que vão ser executados dentro dos SGBDs. Então, vamos lá, ó. Vamos imaginar o seguinte. Normalmente, como é que funciona? Normalmente é que eu tenho aqui, ó. Eita. Normalmente eu tenho aqui, ó, né? Suponha que esse daqui fosse o servidor nosso do que? O nosso servidor de SGBD, tudo bem? Esse daqui fosse o SGBD. Bem, tá aqui o SGBD, ele está aqui dentro. Como é que funciona? Quando eu tenho aqui um host que precisa acessar o meu SGBD, como é que funciona? Eu tenho aqui um host, tá? Um computador cliente. Esse computador cliente, ele pode estar em uma rede local, assim como ele pode estar em nuvem, tá? E acessando o SGBD pela internet. Então, suponha que a ligação aqui, ó, entre os dois fosse a internet. Então, suponha que a ligação entre os dois fosse a internet. Tá? Como é que funciona normalmente uma requisição quando eu não uso função dentro do SGBD? Então, funciona assim. Eu tenho aqui o host, né? O host vamos entender como um programa, como um computador PC, um notebook, tá? Um computador qualquer. Então eu tenho aqui um host, tá? E esse host ele faz o que? Ele vai lá, ele precisa, por exemplo, filtrar as vendas por período. Então suponha que ele precisa fazer o que? Ele vem aqui e ele vai fazer uma requisição aqui ao SGBD, tá ok? E o SGBD vai trazer uma série de pedidos, tá? E esses pedidos são devolvidos aqui para o host, tá? Pela internet. Então ele trafegou tudo na internet, aquela quantidade de pedidos num período, tá? E suponha que a partir do momento que eu trago essa quantidade de pedidos, de dados, eu tenho ele fazer uma verificação e procurar alguma coisa qualquer ali dentro. Então, a requisição trouxe. Suponha que eu não acho o que eu quero, que eu tenha que fazer uma busca por um outro período. Então, eu tenho que mandar de novo a requisição, chega lá no SGBD, ele vai no HD, busca os dados, retorna esses dados para o host.
host e cliente. Eu faço a busca, se eu encontrei, tudo bem, eu descarto tudo aquilo que eu não vou usar, uso e acabou o meu procedimento, meu processamento. Como é que funciona as procedures? As procedures, em vez de eu ter essa série de requisição aqui, ó, vai e vem, eu faço o que? Eu crio o meu procedimento aqui dentro. Então eu venho aqui, ó, e falo, por exemplo, o filtra pedido por data e alguma coisa. Então o que eu faço aqui? Então aqui eu coloco uma função, né, com as suas linhas de código. Bem, quando o host ele faz a chamada, olha só, o host fez a chamada, o SGBD foi no HD, buscou os dados, só que ao invés de devolver aquela quantidade de dados para o host cliente, o SGBD ele mesmo fez a busca daquelas informações que o meu host cliente está precisando. Então, além de filtrar por data que vai no comando SQL, ele fez um for com os dados e ficou buscando, procurando ali as informações que o meu cliente precisa, tá? Então veja, eu não trafeguei dados na internet. Eu trafeguei o que apenas? Ó, o pedido. Então eu trafeguei aqui a request, né, a requisição, e o SGBD me deu a response. Então veja, ó, eu quero isso. O SGBD buscou tudo, processou e falou, tá aqui, ó. Na primeira vez, a cada request meu, ele trazia uma coleção de dados bem grande, tá? Então é diferente as duas situações, tá? Então você economizou aí muito, muita linha, muito processamento aqui na rede, tá? Então as vantagens são essas. Vantagens, elas você vai criar rotinas, né, dentro do SGBD e vai te otimizar esse tráfego de dados. Todo processamento é feito no próprio SGBD. Né, a carga de dados é feita, a carga de processamento ela roda só no servidor, ó. Então o cliente ele não precisa ter toda a capacidade de processamento, tá bom? Que roda tudo no servidor. Porém, pessoal, ele tem uma desvantagem. Ele tem algumas desvantagens, tá? Então, uma das desvantagens dele é essa daqui, ó. Eu só vou poder rodar dentro do SGBD pela qual eu criei a minha rotina. Se eu estou usando o Postgre e eu vou rodar no Oracle, eu não vou conseguir rodar a minha função, porque ela foi feita para o Postgre e não para o Oracle, tá? Uma outra desvantagem que eu vejo depende do SGBD quanto a escalabilidade, porque normalmente as rotinas, dependendo do SGBD, e o Postgre se encaixa nisso, não é escalável. Eu não consigo, se está ficando lento, eu não consigo adicionar mais servidores multiprocessados e o Postgre conseguir distribuir essa carga nesses processadores. Então já o Oracle consegue escalar as procedures dele, tá ok? O Postgre não faz isso. Já quando você está na máquina cliente fazendo isso, dependendo da maneira que você implementa a sua aplicação, você consegue fazer essa escalabilidade da aplicação, tá ok? Então, uma desvantagem citada aqui é essa, é específico para o SGBD, tá? E uma outra que eu estou falando em relação à escalabilidade dependendo do SGBD. Bem, como é que eu vou criar uma função? Uma função, pessoal, ela é criada pelo comando create or replace function, tá? E aí eu passo um cabeçalho, crio um corpo da minha função e está pronta a função, tá? Depois eu vou chamar essa função baseado no que? Baseado num select. Então, select, no nome da função, ele executa a função para mim. Quando eu estou programando em função em Postgre,
eu vou usar uma das linguagens, é o PL/PG/SQL, que é a linguagem que nós veremos aqui, PL/PG/SQL. Eu poderia usar, por exemplo, o Python, poderia usar o C, tá? Então o PostgreSQL permite que eu use algumas linguagens que não a SQL, ou no caso a PL/PG/SQL, para poder executar as funções, tá? Então ele é flexível nessa parte. Bem, então como é que eu... Então aqui, ó, isso aqui é um corpo de uma função. Então veja, ó, né, create or replace function, tá? O replace ele é opcional, ó, mas vamos sempre usar. O nome da minha função, o nome da função. Aqui eu tenho meus argumentos de parâmetros de entrada. E veja, ao return aqui, ó, eu sou obrigado a colocar um returns, ó, returns. Returns o que? Eu tenho dois tipos para eu retornar. Eu tenho o tipo void. Eu tenho o tipo, ó, void, que é usado quando o void é usado. O void é usado então, ó, o void ele é usado quando não há retorno da função. Ou eu venho aqui e coloco um tipo de dado, ó. Eu venho aqui e coloco um tipo de dado, ó. Por exemplo, inteiro, alguma coisa. Então, ó, é usado para o retorno dos dados. Então, a função ela usa um tipo de dado quando ela vai retornar algum dado, tá ok? Se eu não retornar nada, eu uso void. Se eu retornar alguma coisa, eu insiro o que eu vou retornar, tá? Bem, em seguida, pessoal, eu uso o as, e aí, ó, começo a minha função. Quando a minha função ela for usar uma variável interna dentro dela, variáveis dentro da função, eu uso declare e declara minhas funções. Se não, eu uso, ó, cifrão para indicar começo e final da função PostgreSQL, e aqui dentro eu coloco o corpo da minha função entre begin e end, tá? E veja, eu posso aqui retornar nulo ou retornar o tipo de dado, ó. Notem vocês, ó, aqui é return, ó, e aqui, ó, é returns, ó. Então, quando eu estou declarando, eu uso returns. Quando eu estou retornando já o dado, eu uso o return sem s. Tudo bem? E bem, então aqui eu tenho uma função que a gente vai fazer na próxima aula, para a gente começar a ver a parte prática da função.